Gente querida, aqui quem vos fala é o professor Giba Lavras, nós vamos hoje, na verdade, interagir aqui no meu 5º podcast com 2 pessoas maravilhosas, um casal querido, professora Rosali de inglês e o professor Lica de biologia. Então eu queria começar, porque, gente, tem muita coisa engraçada também que nós vamos falar e coisas super interessantes para vocês que vão prestar o vestibular e vão para uma grande universidade também. Então eu começaria, Rosali querida, seja bem-vinda. Sim. E é um prazer ter você e o Lica aqui para poder desfrutar e interagir com a educação, que é a base de tudo no país, né? Com certeza, Giba. E o Lica também, Licão. Claro, Giba, eu quero agradecer o seu convite para participar aqui do seu podcast. Tá? Você é uma pessoa que eu admiro muito. É recíproco, né? Lica. Não só como amigo, mas como profissional que você é, né? E a sua história dentro da educação, né? Dentro da preparação para os vestibulares. Então eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje. É um prazer. São muitos anos juntos, né? Estamos, é verdade. Toda a história. Então eu gostaria, assim, primeiro a Rosali falando um pouquinho. Fale da sua história, sua origem. Fale, fique à vontade, Rosali. A casa é sua. A minha história é muito boa, eu acho. A minha infância foi muito feliz. Eu nasci em Londrina. Em Londrina. E fiquei em Londrina até os 14 anos. Daí, como não tinha ainda medicina que meu irmão iria fazer, então meu pai resolveu que nós viéssemos para Curitiba, porque meu irmão queria fazer a federal, né? Universidade Federal do Paraná. Queria passar aqui. Então, meu pai vinha no fim de semana para cá, e daí viemos eu, minha mãe e meu irmão. E aqui ficamos e estamos até hoje, há mais de 50 anos já, certo? Que legal. E na minha história, em Londrina, eu comecei aos 12 anos, porque acho que vocês sabem que Londrina foi fundada pelos ingleses. Olha aí, gente. Ó, a cultura geral aí. Fundada por uma companhia inglesa. E quando essa companhia chegou em Londrina, eles chegaram, olharam a terra, o lugar, e então eles falaram assim: "This is going to be the Little London." Então, Little London seria Londrina. E até Olha hoje... que legal a etimologia, hein, gente, do nome Londrina. Exatamente. Então, até hoje, Londrina é uma grande cidade, né? Se maravilhosa desenvolveu cidade, assim como Maringá bastante. também. Já foi considerada a capital do café, certo? E então, até os 14 anos, vivi ali. E quando chegou aos 12 anos, eu também tive um professor inglês, né? Recém-chegado da Inglaterra, e que ele legal, que me deu aula. Morava no mesmo conjunto de prédios que tinha, assim, habitacional, e era bem no centro da cidade. Então, eu gravei muito desde os 12 anos e aprendi bastante. E depois, quando eu cheguei a Curitiba, também fiz da 8ª série até a faculdade, tudo em Curitiba, e nunca mais saí daqui, né? E foi ali que você despertou para o inglês? Sim, acha que dali que você na verdade, inglês? já com 12 anos, em Londrina mesmo, eu já era apaixonada pelos Beatles. Então, eu sou geração Beatles, como você também. Gente querida, os dois, eles já viajaram muito aí para o exterior também, e eles adoram essas músicas, Paul McCartney, Rod Stewart, Elton John. Elton John, né, Rosali? Simply Red. Vocês estiveram no show do Paul? Sim, 3 vezes. 3 vezes? É um amor de pessoa, né? Sim, eu achava... Músico brilhante. Nossa Senhora. Fale um pouco também, Lica, disso aí. Não, teve uma época que nós fizemos bastante viagens para o exterior, né? E eu tinha uma pegada assim muito cultural de conhecer bibliotecas e museus. Eu gostava muito de viajar e conhecer essas coisas, né? E a partir de um ponto eu falei, se a gente for viajar e tiver um grande evento em algum lugar que a gente vai, né, vamos lá ver, né? Então, nós fomos uma vez para Londres e estava tendo um show de um conjunto que eu estava curtindo muito, que é o The Corrs. Né? É um grupo irlandês, o The Corrs, né? Foi um dos melhores shows que nós assistimos.
Numa outra ocasião, nós estávamos passando por ali, eu falei, o Brasil vai fazer um amistoso com a Inglaterra. E nós fomos assistir o jogo lá em Wembley. Que legal, né? hein? Muito bacana também, sabe? Posso fazer uma pergunta para os dois? Pode. Vocês tiveram o privilégio de assistir Celine Dion? Sim, Celine Dion foi. Fantástico? Fantástico. Shania Twain. Olha só, gente, vai guardando. Elton John. E aí, Muito vocês me bom. contaram uma vez no curso, ela contracenando com a imagem atrás, né? Sim. Você lembra com quem é que era? Agora me fugiu. Sim, Stevie Wonder. Stevie Wonder com ela. E a gente pensando que ele estava Ele estava- mas é uma porque coisa aquela fantástica. imagem holográfica na época assim era quase não uma novidade, né? Mas ali foi perfeito, né? A interação dela com aquela imagem holográfica parecia que ele estava ali mesmo, né? Que Foi bacana. assim muito bacana e aquele show, né? Eu acho que Las Vegas é fantástico por causa disso, né? E nós fomos especialmente para assistir o show. A gente economizou para assistir o show dela, Mas vale, né? é uma coisa para o resto da vida, né? Que você vai guardar. É verdade, Sim. porque a gente gosta, né, dela, né? Está passando alguns problemas, né? Mas a gente gosta muito dela e das músicas e tudo mais, né? Então acho que valia a pena, se a gente pode, vamos lá, né? E Lica, fale um pouquinho também agora da sua origem. Pois é, Vamos falar pro pessoal aí. eu sou paulista. Eu nasci na cidade de Itatiba, Perto de Campinas, né? São Paulo. Fica entre Campinas e Jundiaí, tá? Fica 80 quilômetros ali de São Paulo, tá? Interior, né? Por quê? Por quê? A Putz, gente a gente traz, né, Isso. esse palavreado do interior, esse porquê fica Bem grudado puro, com a né? O gente, pessoal puro pra Por caramba. mais que você tente, né, às vezes não falar, mas sai. E eu tenho orgulho disso, sabe? Eu tenho muito orgulho de ser lá do interior paulista. Né? Isso é legal, né? De onde a gente vem, independentemente, né, do interior paulista ou daqui, porque, como diz a Cecília Meirelles, meus pés vão pisando a terra, que é a imagem da minha vida. Por tudo que você passou, os lugares que a gente passou, nós temos uma história. A gente deixa a história ali, e isso é uma riqueza tremenda que a gente está vivenciando, né? E Itatiba eu passei praticamente toda a minha infância, né? E o começo da adolescência também, né? Eu era conhecida como a Princesa da Colina. Que é Itatiba? Itatiba, né? Princesa da Colina, Princesa Itatiba. da Colina. E o que a gente tinha no final de semana era ir numa Praça da Bandeira, e que tinha uma coisa muito interessante, que eu acho que hoje, em inglês se chama um footing, né? Que o pessoal lá, a gente fazia o seguinte, na calçada que rodeava a praça. Ficava andando, né? Ficava andando. As mulheres numa direção, os homens na outra. Na paquera. É paquera. E tinha era um paquera. alto-falante, não era caixa de som, um alto-falante, né, na praça. E um rapaz, ele ficava apresentando as músicas. E quando você encontrava uma menina, ou a menina encontrava você, ela ia lá e falava, olha, eu quero dedicar essa música ao fulano de tal que está vestindo a roupa tal. E ele falava no microfone? Falava no microfone. Meu Deus do céu, então, quem a é hora tímido, que então? a menina tal oferece essa música, né? Tinha um conjunto chamado Folhas na época, que cantava em É famoso. Folhas, né? Folha. Então, My Mistake vai oferecer, se você for ver a letra, não tem nada a ver, né? Não é romântica a música. Aliás, a tua botânica não tem nada a ver por causa dos folhas, né? Olha, foi uma boa coisa, Giba. Pode ser, muito, né, gente? muito bem lembrado. Quem sabe, né? Pode ser a internalizou origem. isso. Internalizou. Então a gente andava com os amigos, as meninas vindo aqui, e de repente falava, a menina tal oferece a música tal pro menino que tá com uma roupa assim, a gente olhava pra roupa, puta, não é pra mim. Né? Mas que legal isso aí. E quando vocês se conheceram e aonde? Não, eu só queria dizer, Vai depois falando. de Itatiba, eu estudei sempre em escola pública. Você estudou em São Paulo, capital também ou não? Campinas? Não. É que acontece que a gente estudava em escola pública, mas tinha aquela ideia assim, olha, a gente tem que ir para um centro maior. E Sim. o pessoal ou ia para Jundiaí, né, ou ia para Campinas. E meu pai achou por bem eu continuar, né, o ensino, era segundo grau na época, né, no Colégio Notre Dame de Campinas, né. Que ótimo colégio. É. Meu pai nasceu em Campinas. Seu pai é família campineiro, né. Campinas é uma cidade muito boa também, né, Lica? E o que fez, a minha mãe é de Curitiba. Ah, E é? na época diziam que Curitiba e Campinas eram muito parecidas, Sim. né? E a minha mãe falou, não, ele vai para Campinas porque Campinas é parecido com Curitiba. E ela tinha muita saudade de Curitiba. Aí meu pai foi transferido para cá, né, numa empresa de fósforos, né? Fiat Lux. A Fiat Lux.
Sabe tudo, hein, Rosali? Já contei para ela. Contou pra... E meu pai 38 trabalhou, e quando eu falava que meu pai trabalhava numa empresa de fábrica de fósforo, o pessoal sempre perguntava para mim, como é que faz para colocar a cabeça no palito de fósforo? São 38 anos juntos. Já perguntava, né? E daí meu pai foi transferido para cá, eu vim para aqui, estudei no Colégio Medianeira aqui em Curitiba. Foi no Colégio Medianeira. E fiz o meu segundo grau, que a gente chamava lá, né? E depois eu engrenei para a faculdade, né? Que legal. E eu queria saber do encontro de vocês, mas quando que vocês se conheceram e também como que vocês encaminharam essa profissão aqui em Curitiba. É muito difícil explicar isso? Ou... A gente se conheceu em 86, certo? Eu dava aula no Decisivo. Eu já dei aula também em outro que já acabou. Daí eu fui convidada para ir numa reunião no Bardal pelo Claudião, que é um excelente professor de matemática. Um excelente professor. E daí, nessa reunião, eu cheguei atrasada. Porque... Mulher nunca atrasa, né, Lica? Não, eu nunca atrasei uma vez em nenhuma aula. Certo? Não, estou falando em aula. Assim, quando você vai buscá-la, assim, estou descendo, só vou passar o batom. Capaz. Não. Nossa Senhora. Você sabe como é que é. Mas e aí? E daí eu cheguei nessa reunião, sentei, já estava o diretor falando, né? E daí eu olhei para trás e eu... Viu o cidadão. Eu falei, meu Deus. Se tivesse a música da praça, então, hein? Ela já ia escolher uma música. E daí eu perguntei, faz tempo que começou a reunião? Daí ele falou, não, faz pouco tempo. Então... Foi a partir daí, né? A partir daí. Que legal isso. Foi em janeiro de 86. E tão felizes até hoje. Não, eu dava aula num colégio, Giba, em Pinhais, que na verdade era um seminário. O Seminário São Camilo. Tá? Eu lembro que eu estava em casa um dia, um amigo me ligou, eu falei, olha, você está procurando aula para dar? Eu nunca tinha entrado numa sala de aula. Eu falei, eu quero. Né? Eu fazia, acho que mestrado na Federal, né? Na época. Aí ele falou, tem um colégio em São Camilo, eu estou saindo de lá e estou te indicando. E era de padres, né? Era para formar, eram seminaristas ali. E foi a minha primeira experiência como professor. E eu lembro direitinho que, para começar uma aula, tinha que fazer uma oração. Tá? Daí você ia para outra sala, tinha que fazer uma oração. Tá? Você virou então os padre. alunos ficavam de quase que eu... Quase virou padre. Não, mas era interessante. Né? Interessante. E ali tinha meninos ali de todas as partes do Brasil. Tá? Então eu interagia muito, sabia muito das coisas dos outros estados, né? E daí eu fui chamado para essa reunião mesmo, que ela... Você vê que a gente começou ali. Quando eu fazia o mestrado, tinha um professor da universidade... De biologia, né? Fazia mestrado em botânica, né? Botânica. Já estava formado. Na biologia, já está formado. Aí um professor da Federal, né? Que era um dos donos do Bardal, né? Que me convidou para eu ir para essa reunião, porque ele queria que eu integrasse o quadro, né, de professores lá. Eles estavam com uma renovação. Aí eu fui para a reunião, né, aquela expectativa toda, estou sentado lá, daí ela entra, eu falei, opa, eu acho que eu vou ficar por aqui. Ó a reciprocidade. Aí ela sentou ali na minha frente, perguntou, Quem eu falei, vou ficar por aqui. E depois foi durante a rotina de aulas que a gente foi conversando e se conhecendo melhor, né? Pô, que bacana. E agora eu tenho uma pergunta, que isso é uma curiosidade que eu tenho, sabe? Não é muito difícil, estando casado e conviver com o trabalho no mesmo local? Como que vocês conseguem dividir isso, sabe? Porque vocês fazem tão bem, vocês estão sempre são sempre alegres, viajando, vai para cá, vai para lá, e há umas aulas excelentes. Obrigado, gente. A Rosali acho que ministra aula também para a turma do ITA, né, Rosali? Para ITA. Que vai prestar o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Sim. E o Lica também, uma energia tremenda. E vocês passam uma paz para a gente, uma alegria, um casal muito bonito. Obrigado, Giba. Mas eu acho que isso aí é porque a gente gosta do que faz, entende? Faz com amor, com carinho. Eu, quando entro numa sala de aula, eu viro outra, entende? Parece que o guarda-pó é uma armadura assim que
a gente fica à vontade, certo? Quando eu dou a primeira aula para uma turma, eu sempre tenho aquela mania minha, que eu acho que ajuda bastante, mostrar que eu não vou ensinar the books on the table, ok? The books on the table não, né? Eu vou mostrar as probabilidades do que cai no vestibular, entende? Então, isso aí eu sempre coloco no quadro, assim, dicas, e graças a Deus tem dado certo. Mas, Rosali, às vezes, até liga, depois queria perguntar também para você uma coisinha. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu já fiz o intercâmbio. Eu tô nos Estados Unidos quase um ano, eu fiquei lá. Eu tenho que assistir aula de inglês para o vestibular? Eu sei falar, hello. Olha, daria já para escrever um livro sobre situações assim, que eu passei com determinados alunos. Então, eu vou contar uma história que vale a pena para os alunos saberem. Há uns 18 anos atrás, lá no Positivo mesmo, chegou uma menina para mim e falou assim, Rosali, eu não vou assistir aula de inglês porque eu estou chegando de um intercâmbio. Falei, olha, a escolha é sua. Só que no vestibular não é o que você aprendeu a falar lá para se comunicar, certo? O vestibular é outra história, entende? E se você não sabe determinados termos, algumas palavras que têm 3, 4, 5 ou 6 significados. Vários significados na mesma palavra. Então, você vai perder a questão. Porque falar que vestibular não tem pegadinha, tem e continua tendo, certo? Então, essa menina ficava lá fora e não assistia a aula, certo? E ela foi fazer a PUC, né? Foi fazer a PUC, na época tinham 10 questões a PUC. E das 10 questões eu tinha revisado no super intensivo. 10 de inglês. 10 de inglês. E como é que ela foi? Ela não quis fazer o curso? Não assistiu aula nenhuma, porque os pais falaram, você tem que dar mais atenção para a física, química e matemática, que esse daí vai ser o teu potencial para você passar na federal ou em outra. Mas ela não tinha vontade, porque ela falou, eu quero fazer PUC só. E ela queria fazer medicina. Aí ela fez o vestibular, e daí ela veio chorando contar para mim que das 10 questões, 8 ela E acertou ou errou? Ela errou 8, que olha acertou só, gente, 2. olha o cuidado que a gente tem que ter com todas as matérias. Né? E naquele ano eu tive uma sorte muito grande, entende? E exatamente. Não é sorte, né, Rosali? Porque a gente sabe a tendência do que o que mais eles perguntam. Sim, a gente tem aquele feeling, né? Tem, e muita coisa que também a gente fala, às vezes não cai. Mas como a gente tenta cercar tudo que é possível, então, né, e o possível dá todo esse subsídio para que você possa, né, essa base para você o fazer que passa pela gente, Giba, há 40 e poucos anos, é questões do Brasil inteiro. Então, se eles querem saber qual é a probabilidade de cair esse assunto, Rosali, eu posso dizer aonde. Porque normalmente cai, porque a gente está acostumado a ver professores que gostam de determinados assuntos. Às vezes, veja só, vem aluno da evangélica falar para mim, professora, tudo que você ensinou caiu. Eu falei, graças a Deus, né? Só falta não cair nada, né? Falta não cair nada. Só mudando um pouquinho por Lica, a gente já volta aí, Rosali. Queria fazer uma pergunta por Lica agora. Você foi fazer, pela pandemia, você foi fazer veterinária. Tá, para ingressar, né, no curso de veterinária. Você falou que é da pandemia, que você também alertou, falou, poxa, isso aí é interessante. E a relação, você sendo um estupendo professor, assim como a Rosali, para você interagir com os alunos mais novos que estão no curso, eu fico pensando isso. Deve ser difícil ou foi super tranquilo? A adaptação foi tranquila? Primeiro, só fazendo um ganchinho aqui com o que a Rosali falou, durante muito tempo, quando a gente viajava, né, para algum país que a gente se comunica em inglês. Né? Inglês. Ela foi a minha tradutora, né? Rosali, hein? Né? E quando ela falava, as pessoas lá dos Estados Unidos, da Inglaterra, elogiavam muito o inglês dela. Por quê? Eu falava correto. Porque ela falava com a gramática correta. Eles não estão acostumados com a pessoa falar com a gramática corretíssima. Assim. Em inglês coloquial, né? Sem slangs, né? Então, eles elogiavam muito.
Que legal. Eu lembro uma vez, eu acho que nós estávamos... A gente foi para Disney. Na Disney, E na chegou fila. uma moça na fila para mim e falou, what time is it? Eu falei, Essa é muito legal. Você é do Como Brasil, né? What time is it? What time is it? What time is it? Com aquele sotaque, né, próprio do nordestino, assim. Eu falei, você é do Brasil. Ah, como tu sabe. Como tu sabe? Mas isso é muito legal, né? Não, é bacana, mas só foi para É muito citar bom. assim como... Mas, Rosali, falando um pouquinho do inglês, o Anta, né, uma vez numa historinha que eu fiz com ele, e perguntaram no colégio, quando ele estava começando a estudar o Antinha aqui, qual matéria você acha mais difícil? Biologia, física, química, matemática? Ele falou, eu vou fazer a voz do Anta. Ô, Gimba, eu acho praticamente impossível aprender inglês. Falei, mas por que, Anta? Gimba, pensa, escreve FIV, fala five e quer dizer 5. Não dá para entender. Não é, Rosali? Por aí, né? Por aí. Mas não é, na verdade não tem nada a ver com isso. Outra coisa super interessante, Lica, conta algumas historinhas assim, do que rolou em sala, do ônibus. Você tem tanta coisa também rica nisso Não, aí. bom, primeiro deixa eu contar para você me perguntou da faculdade. da veterinária. Da interação. Eu acho que a pandemia, quando ocorreu, a gente nunca tinha passado por uma tragédia dessa. Verdade. Né? Eu acho que O todo mundo mundo já, né? Mas a gente... eu acho que todo mundo conhece alguém que tenha tido problema na pandemia, que tenha morrido, né, com a doença, né? Eu acho que todo mundo, você tem um conhecido que Sim, com certeza, parente. né, parente, essas coisas. Então a pandemia fez aquele isolamento e a gente começa a interiorizar várias coisas, começa a pensar na vida. E dá mais valor para o tempo. Exatamente, exatamente. E eu falei assim, puxa, como é que está sendo minha vida? Eu saio, eu vou dar aula e tudo mais, né? E eu tenho duas paixões, Giba. Animais, né, que eu gosto muito de cachorro, gato, né? E aviões. Ah, é? De aviões eu não sabia. Adoro aviões. Às vezes dá vontade de ir no aeroporto ficar vendo o avião descer e dando subir. tchau pro pessoal que está Né? certo. E ela sabe disso, porque quando passa um avião, às vezes eu vou na janela para ver o modelo que é, se eu conheço. Que legal, Lica, isso eu não sabia. Eu gosto muito de avião. Eu falei, eu acho que eu vou fazer um curso para ser piloto. Inclusive, eu fui no Aeroclube, e eu falei assim, falei com os caras, eu queria ser... Eles falaram, não, pode ser. Não sei, mas eu tenho uma certa idade. Ah, que idade? Não, sempre não, pode ser piloto, tudo. Mas daí me veio também a ideia, eu falei, puxa, eu estava resgatando muito cachorro de rua. Sim. Né? Eu via cachorro em situação assim meio ruim, as pessoas me chamavam, né, como eu gostava muito. E eu falei, eu estava pensando, puxa vida, por que eu não faço um curso de auxiliar de veterinária? E eu fui atrás disso, né? Aí eu estava falando com a veterinária da nossa cachorrinha, a Kate, né? E ela não é disse... a Chapuinha, ela já de acupuntura lá, como é que foi a nossa aluna? Que trata lá com os cachorrinhos, com gatinhos, com... tem ela faz acupuntura. E daí ela disse assim, por que você não faz faculdade? Eu falei, não, eu não tenho mais idade para entrar numa faculdade. Mas daí eu tentei entrar na faculdade, né, como segunda graduação. Eu fui admitido, fui convidado para conhecer a faculdade. E o coordenador na época tinha sido meu contemporâneo de Medianeira. Olha meu só colega que é a de vida, né? Terceirão da Medianeira. E, poxa, ele falou, Ambiente poxa, todo seja favorável. bem-vindo. Só que quando começaram as aulas, era a própria pandemia. Então a gente estava tendo aula remota, online, né? E eu lembro que uma das professoras, quando ela se apresentou, ela falou assim, né, para todo mundo assim, professor Lica, veja como as coisas mudam. Eu fui sua aluna no cursinho e agora estou sendo sua professora aqui. E eu disse para ela, com muito orgulho, professora, falei, muito orgulho em saber que eu vou ser seu aluno. E depois, você, para eles, é um ídolo. E aí ele vê o ídolo ali, junto ali, para aprender coisas novas. E depois, passando matéria por matéria, eu fui descobrindo, eu falava assim, olha, tal professora foi minha aluna. Daí o professor falou, eu também fui teu aluno. E quer saber mais? A professora tal foi tua aluna. Isso não tem preço, né, Lica? É muito bacana. Né, Rosalie? O agradecimento. É muito bacana. E a gente fica realmente, no nosso caso, você fica entre ser aluno e professor. Né? Então eu falo, não, quando você entrar lá, você vai ser aluno. Tá? Eu falei, mas com muito respeito com meus professores. Né? E depois acaba conhecendo todo mundo na sala, né? Automaticamente já vai... O que os alunos, meus colegas falaram lá, que eles são bem mais novos que eu. Né?
Quando eu falei, olha, eu sou professor de biologia, a gente se apresentou. Então para você vai ser fácil. Eu falei, fácil não, vocês podem ir passando cola, porque... Fácil não, falei. Aqui é outra coisa, é outra pegada. Né? É bem isso mesmo. E realmente a gente aprende muito, sabe? Tendo aula. E outro lado, né, Lica? Porque você fica por mais que você se especialize numa matéria, você necessita de uma noção de mundo, de outras coisas que estão acontecendo e de teorias também. Mas é claro, isso é ajuda. Fundamental. E eu falo isso, educar é conviver. Quanto mais a gente convive, você está sempre na academia também, eu te conheci lá também várias vezes, a gente já te conhecia, mas quando você foi lá para o Positivo, a gente acabou se conhecendo até na academia. Uhum. E a Rosali também falou uma coisa essa de agradecimento, de valorizar e idolatrar do posto de gasolina. Você pode contar? Essa situação aí foi assim, uma situação que me marcou muito, certo? Foi em Curitiba, né? Foi aqui em Curitiba, ali no posto Sorriso. Isso faz uns 10 anos. Eu cheguei de manhã para abastecer o carro. Aí eu vi um rapaz todo de branco numa BMW na minha frente, certo? Daí fiquei ali, né, esperando a minha vez, certo? Daí ele entrou no carro e foi embora. Aí veio o frentista e falou assim, você é Rosali? Eu falei, como é que você sabe meu nome? Eu falei, você não é a Rosali, professora do Positivo? Eu falei, sim. Mas como é que você está sabendo? Ele falou, sabe aquele moço que estava aqui na sua frente, de branco? Ele iria fazer uma cirurgia rápida e não teve tempo de vir aqui, mas ele queria muito conversar com você. Ele disse que foi seu aluno há muito tempo atrás e que ele queria que eu transmitisse esse recado para você. Eu falei, que recado? Que ele estaria agradecendo o recado, tudo que ele aprendeu comigo no cursinho, no terceirão, que estava sendo muito útil para ele. Nossa, eu fiquei assim, sabe, emocionada com aquilo. Mas isso não tem preço, né, Lica? Não tem preço. Esse retorno. Uma coisa, Lica, que eu queria falar para você, assim, do que eu sinto, porque vários dias, às vezes coincide o horário, muda um pouco, eu escuto tua aula, porque às vezes eu estou de janela, às vezes eu estou na sala do lado, mas eu fico impressionado, por exemplo, a gente dando aula, às vezes até às 11 da noite, está quase acabando a aula, você mantém o mesmo pique da aula de manhã. A mesma alegria. Sim, oi, gente, não sei o quê, parará. Sabe, isso, né? A Rosali também. Às vezes a pessoa pensa assim, poxa vida, mas eu estou cansado. Sim, mas o aluno, ele está esperando a tua aula. Sim. Não tem essa, poxa, mas ele se matriculou, por exemplo, à noite. Às vezes ele trabalha, vai lá com a maior dificuldade. Então a gente tem que dar atenção para todos, os da manhã, da tarde, da noite. Então, a gente tem que se resguardar, mentalizar o que vai falar na aula, o foco da preparação de uma aula. A aula é um momento mágico da gente. Sim. Não é? Eu vejo isso, eu tenho uma admiração por vocês imensa disso aí. Sim, mas, Giba, mas todos nós, eu acho que isso daí é a questão do profissionalismo. É do profissionalismo. Né? Você havia perguntado como é ser casado e trabalhar no mesmo lugar. É profissionalismo. Você sabe que lá nós somos colegas de trabalho. Vocês não misturam, né? Não, tanto é que tem alunos que ficam sabendo bem depois que nós somos casados. É verdade que são casados? Você é casado com a Rosali mesmo? Sim, só, né? E a gente não mistura. Então, ali, nós somos colegas. É lógico que quando chega em casa, ela me conta alguma coisa, eu conto outra coisa, para a gente se ajuda, né? Muitas vezes, é lógico, né? E dá um gás para os outros dias. Ali no cursinho, durante o nosso trabalho ali, nós mantemos o profissionalismo, né? A gente não mistura as coisas, né? E Lica, o que está acontecendo. E esse ponto que você falou do profissionalismo, você começa a aula de manhã, o pessoal está meio com sono, já está iniciando a aula, você já está despertando, mas a tua aula em todos os momentos do dia tem que ser a mesma para todos eles, mesmo que você esteja morrendo de cansaço no final do dia. E a gente esquece, parece que esquece, né? Tá gripado, está assim. Você esquece e vai, porque você tem aquele foco. Eu tenho que dar essa matéria, eles têm que entender, porque vai ser de grande valia. Eles estão ali, eles estão prestando atenção, eu tenho que dar a mesma coisa que eu passei para os outros. Eu lembro disso, nós tinha poucos alunos na pandemia, lembro quase ninguém, e a gente lá dando um gás. Firme lá. Você lembra ali que algumas vezes acabou a luz?
Só que a gente já lembro. tinha programa. Lembra, Rosalie? Eu levei lanterna, eu sempre tinha Não, lanterna então, na bolsa. Eles iluminavam com o celular, porque a gente já tinha, a Federal ia chegar a primeira fase da Federal, não ia dar tempo. Tinha que terminar o programa. E a gente dava aula no escuro. E eles iluminando e o maior respeito pelo trabalho da gente. Né? Teve uma época que no isso. entorno ali, eles estavam fazendo umas reformas e geralmente né, tinha problema de falta de energia, né? É bem isso aí. Ô, Lica, mas conta, eu quero saber, porque eu não sei direito essa história, eu sei pelos alunos, peça para o Lica e tal. O que aconteceu no ônibus? Isso Giba, todo mundo quer saber, não é, pessoal? É interessante isso, porque a gente... você vê como as coisas passam de ano para ano. Sim. Essa história, só para você ter uma ideia, aconteceu há 35 anos comigo. 35 anos 35 anos. E tem gente que chega, quando é que você vai contar a história do ônibus? Do ônibus. Fica na expectativa. Eu dava aula no centro de Curitiba e eu ainda moro, né? Lá no Bigorrilho, onde você mora também. Nós somos vizinhos. Sim. E eu pegava um ônibus ali na Praça Ucrânia, que era o Campina do Siqueira. E esse ônibus eu parava ali perto da Praça Carlos Gomes ali, né? Acho que é Carlos Gomes. Ali, né? Praça Osório, desculpa. Praça Osório, Carlos Gomes. E eu parava com o ônibus ali, descia e ia dar aula. E teve uma tarde que eu saí e estava meio chuvoso, sabe aquelas tardes preguiçosas? E eu estava fazendo, na época, estava fazendo mestrado, eu estava dando aula e estava dormindo muito tarde. E logo depois do almoço eu peguei um ônibus, né? E cheguei perto do corrimão do ônibus, segurei, estava o ônibus meio lotado, eu segurei no corrimão, encostei a minha cabeça no corrimão do ônibus, junto da porta. E quando chegou numa parte totalmente do percurso... fatigado, né? ali, e até fechei o olho, tudo aquilo, né? E quando ele passou perto ali, onde é o Sesc da esquina, né? Na trincheira, na canaleta do Expresso ali... Perto da Prudente de Moraes ali. Ele parou, o ônibus parou para entrar uma pessoa, sair, e a porta abriu. E a porta, eu não sei como é que é hoje, porque faz tempo, mas a porta abre para dentro. Então eu estava aqui com a cabeça no corrimão e a porta abriu para dentro e veio nessa direção e me prensou. Meu Deus do céu. Tá? E eu fiquei com a cabeça presa, não ia nem para frente nem para trás. Né? Aí eu falei, tô preso aqui, vou manter a calma que ele vai fechar a porta. E ele foi embora e não fechou a porta. Meu Deus. Aí na minha frente, eu lembro bem, tinha um carteiro com o uniforme dos Correios, né? E eu falei para ele, ei, eu tô preso aqui. E ele tentou, e daí ele começou a falar alto, sabe? Aí que desgraçou tudo, né? Expôs. O motorista fechar a porta, tem um cara preso. O pessoal no ônibus, né, começou a olhar, e eu preso lá, e todo mundo olhando para mim, né? Aí ele soltou a porta, né? Eu peguei e quando eu olhei, tava todo mundo rindo no ônibus. E de vergonha eu desci um ponto antes. Eu falei... Não quero ficar mais aqui. Não, eu vou embora, né? E daí eu fui pro colégio, cheguei lá, quando eu olhei no espelho, né? Tava uma faixa preta aqui que a porta deixou, né? Verdade? Faixa preta de graxa. Sim, de graxa. Né? E eu me lavei tudo, cheguei na turma e eu tava envergonhado. Daí Só faltou você falar assim, gente, não conte para ninguém, hein? Nessa turma que começou. Porque eu falei, sabe o que aconteceu comigo? Eu falei, eu estava vindo aqui e fiquei com a cabeça presa num ônibus. E a turma começou a rir. E daí, quando terminou, tinha uma senhora que ria muito, uma aluna. Ela ria muito. Daí ela falou assim, eu disse assim, a senhora gostou da história? Ela falou, não, eu estava no ônibus. Então, ó, the witness. Professor, o senhor saiu do ônibus, mas foi uma risada só. Né? E você veja só. Aí o que aconteceu? Passou um tempo, a prefeitura começou a colocar esses tubos. Sabe esses tubos, né? Sim. A estação tubo. Estação tubo. Em Curitiba, que era uma coisa nova, uma inovador. Coisa... Em São Paulo, todo mundo falava disso. Estação tubo. E é uma coisa meio futurista, essas coisas. E disse que entrou uma pessoa, quando estava começando, ela entrou e o cobrador estava no tubo, ela perguntou assim, escuta, que hora vai sair esse tubo? Ela pensou que o tubo fosse andar na cidade. Entende? Ela não pensou que vinha um ônibus. O tubo andava e o ônibus esperava. E isso saiu no jornal. A pessoa entrou e perguntou que hora vai sair o tubo.
Né? E daí o cobrador explicou, não, a senhora vai ficar no tubo até o ônibus vir buscar aqui, né? O tubo não vai sair daqui. Então ela achou que o tubo fosse andar na cidade. E daí eu fiquei sabendo disso, isso depois de muito tempo de ter acontecido isso comigo. Passado uns 2, 3 anos ali. Aí chegou numa turma, né? E eu contei essa história. Entrou uma pessoa no ônibus, no tubo, e perguntou que hora ia sair o tubo. E como a gente brinca muito de Coxa e Atlético aqui, né? Tem essa rivalidade, e eu sou atleticano, né? Até tive um parente que jogou no Atlético, né? Quem que foi? Ah, foi o Bibi, mas isso foi lá Faz nos muito anos, tempo. faz muitos anos. E daí eu falei, né? Eu brinquei, eu sou atleticano, eu falei, poxa, só pode ter sido um coxa branca que perguntou um negócio desse. Puta, e daí tinha uma moça e falou, e quando fica preso com a cabeça no ônibus? Olha lá, não esquece. Aí o pessoal conta. E de ano para ano, há 30 e poucos anos, tem sempre alguém que chega, conta a história do Lica, ônibus. quando eu vim de São Paulo para cá, já tinha gente que falava essa história de você com a cabeça presa. Com a cabeça presa. Então você vê como vai. O meu pai contou que você, quando você foi professor dele, você contou, pede para contar a história do ônibus. Então você veja como passa, né, a história da gente, né? E as musiquinhas, a imitação, toda essa parte que a gente brinca, eu já imitei latino, você já imitou a Shakira, a Rosalie cantando também, It's Rain Again e tal. Quer dizer, essas coisas marcam, além da matéria, mas o mais importante é que a matéria está sendo dada com a maior precisão. Ah, sim, a gente insere num contexto, não, a gente insere num contexto. E né? isso é muito legal, porque eles vão estar consagrados na profissão e vão lembrar com carinho. É uma coisa muito bacana. Eu acho bacana isso. Eu acho essa relação com o aluno é muito bacana. Várias vezes eu coloquei um trechinho de uma música no microfone para cantar, para mostrar o que eu ia explicar. Que legal. Um trechinho assim, né? Ô, Rosalie, fale alguma coisa. Você sempre tem umas coisas fantásticas que você fala pra gente. Até quando você falou pra mim, ó, Giba, tatu, o bicho tatu, o Liga que tá fazendo veterinária, eu falei, é tatu, né? Ele falou, não é de tatuagem, é armadillo. Armadillo. Então, algumas coisas que a Rosalie tira umas coisas que eu nunca imaginei, sabe? Tipo assim, muita gente reclamou de um vestibular, Giba, da PUC mesmo, que tinha no texto a School of Salmon. Então, school é escola, todo mundo aprende que school é escola. Salmão. Outra é salmão, é salmon. Escreve, daí fica esquisito, né? Escreve salmão mesmo, né? Sim. Mas a pronúncia é salmon. Salmão. E daí o aluno falou assim, eu não conseguia ir para frente porque não estava entendendo aquela palavra, escola salmão. Né? Fiquei esquisito. Né? Eu falei assim, mas veja bem, como é importante. Eu coloco no simulado palavras que eu preparo eles para não errarem. Então, eles, normalmente, quando erram o simulado de inglês, eles têm a seguinte reação. Fico, o que é isso aqui, professora? Como pode estar errado? Como é que pode estar errado? O gabarito está errado. Eu falei, não, filho. School não é só escola. Escola e cardume. A palavra cardume? Sim, cardume. Olha, Lica, mais uma que eu vou aprender aí. School é cardume. Né? E tem uma outra palavra que daí o professor pega, foi o que aconteceu. A palavra school pode ter como sinônimo, né? Que seria show, que é S-H-O-L, ok? E não é show. Show é show. Show. E daí o aluno não acerta. Você quer ver? Outra, que eles erram bastante. Vai dando a dica aí, pessoal. Hein? E eu treino bastante isso, sabe? Você repete mesmo. E quando cai, eles falam, já... Então, se você fala late, late é atrasado e tarde, né? Agora, se vem num contexto assim, the late professor fulano de tal, vamos supor, the late professor Carter. Aí, o que é esse late? O atrasado professor Carter? Não. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Late é falecido. Ah, é? É. Quando a palavra late estiver na frente de um nome de uma pessoa, ok? Ela significa falecido. Agora, se você falar assim, Mr. Carter is late, aí ele está atrasado. Sim, sim. Aí ou seja, Lica, não dá para... Esse negócio da soberba língua... que todo mundo quer ter, né? É fácil isso aí. Não. Só dá uma lidinha, eu já tenho uma certa base, já viajei. Não pode ser assim, né? Não. Tem que ter humildade. A gente tem que estar preparado para receber o aprendizado, né? Eu acho o aluno que tem humildade,
ele chega lá. E às vezes aquilo decide um pontinho, né, Lica? A biologia, Lica, eu estava lembrando, assim como a parte de literatura, de redação, o Ieso teve aqui também falou sobre isso, mas também tem que ter muito cuidado com o texto, porque se ele não pegar, assim, se falar um pouquinho disso na botânica, porque eles começam vão explicando que tal planta já teve, assim, toda a parte de contexto da cidade que teve o cultivo, não sei o quê, mas o aluno tem que saber ler, né? E bem, né? Tem. Ainda mais em botânica também, que se ele bobear... A leitura do enunciado, eu sempre digo para eles, né? É fundamental, né? Porque numa coisinha ali no enunciado você pode estar alterando. Isso acontece muito no Enem, né? Eu acho que você sabe então, disso. exatamente isso. A prova que teve do Enem, desde redação até a parte de português. Se você não leu o enunciado, muitas vezes você vai direto para as alternativas, você pode assinalar uma coisa que parecia óbvia ali, mas se você lê de acordo com o enunciado, isso é o básico. E na parte de botânica, qual o setor assim que eles pegam mais, assim? Eu vejo você dá toda a parte, escuto ali, às vezes todo lado lá, mas assim que é de suma importância, por exemplo, porque na química sempre cai pilha ou eletrólise, termoquímica, energia, mas na botânica tem até, depois você vai falar do cachorro que foi no pet shop. Você assistiu um cachorro, tem, né, Kate, né? Mas depois você conta. Qual que você acha assim que é fundamental para ele ingressar na universidade que ele vai usar ou que provavelmente vai estar... Olha, o que eu sempre falo e que os alunos sempre lembram, ex-alunos de muitos anos falam, você sempre falava que caía briófita, pteridófita, gimnosperma, angiosperma, que são os 4 grandes grupos de plantas. Sim. Isso é clássico dos vestibulares. E a outra é a fotossíntese. E a fotossíntese, como você sabe, né, a fotossíntese ela envolve não só a biologia, mas envolve a química. Reação inversa, né, de combustão. E envolve a física, né, porque envolve a luz também. O transporte da seiva, lá que você sempre fala. O transporte da seiva, né, mas a fotossíntese ela sempre é lembrada. Tanto é que a fotossíntese foi lembrada nesse ano agora, tanto na primeira como na segunda fase. Né? Então é fundamental, eu acho, que eu falo assim, olha, estudem fotossíntese. Vocês vão fazer o Enem, estudem fotossíntese, né? Porque ela sempre cai. Teve uma vez que nós, os professores nós da biologia e da química, nós tivemos que conversar, porque eles falaram no Enem, escuta, quem que vai resolver essa questão de fotossíntese? Porque ela poderia ser resolvida tanto pelo lado da química como pelo lado da biologia. Né? Ou seja, a coisa mais importante o Enem gosta disso, gosta dessa interação. Interação das matérias, né, Rosalie? Inglês, com o cotidiano, com tudo isso. E Lica, agora só brincando um pouquinho, você, como biólogo, falar como biólogo, você logo já está veterinário aí, o seu cachorro, vamos supor que o seu cachorro resolva, ele muito pelo, tá bem peludo e tal, e você atrasou, não foi levá-lo no pet shop, e ele, como um cachorro de biólogo, ele chega sozinho no pet shop, entre aspas, o que ele diria? Mitose, por favor. Olha aí, gente. Mitose, por favor. O Lica é cheio dessas, gente, e é muito legal. Isso aí, porque está tudo ligado com o nosso trabalho em sala de aula. Outro dia mesmo tinha uma questão que eu vi, olha, aqui está escrito meiose, mas é mitose, aquilo que o cachorro falou quando chegou no pet. E eu achei que a turma soubesse dessa historinha, né? E eles ficaram tudo assim, falaram, mitose, por favor. Aí o pessoal deu risada, uns ficaram quietos porque não entenderam. E depois, né, você fala um negócio desse durante a aula, o pessoal rico, você continua a aula, daí você vê um cara rindo sozinho. É interessante isso. Porque isso ele entendeu depois. Mas isso não tem nada a ver com burrice, né? Não. Não é que ele não está familiarizado com a brincadeira. Com a brincadeira. Com a brincadeira. Nada disso. Que nem eu brinco muito, Lica, e para interagir no início do curso, né? Falar, vou falar de átomo, é importante você saber etimologia, prefixo, sufixo e tal, né? Lise, a quebra e tal. E a parte do grego, né? Então, não e tomo divisão e tal, com a primeira ideia que se teve. Isso ajuda muito. Leucipo, Demócrito. Então, eu falei, daqui, quem fala grego já fez mais de 8 anos de grego. Só que isso eu estava falando no SEMI, que muita gente, no segundo semestre do SEMI, alguns que não estavam muito bem no primeiro semestre, resolveram fazer novamente saíram do extensivo e foram para o SEMI. Então, eu já conhecia muita gente, a gente conhece, ex-aluno e tal. E uma menina me contou. Isso é muito legal. Ela falou assim, Giba, eu já estou formada em medicina,
Mas quando você falou assim, eu vim do interior, de Goiás, acho que ela veio. E a mãe dela é médica também, o pai também. Ela falou, Giba, você ergou a mão, você perguntou, era a primeira aula de química, que você está falando de etimologia. Quem é que já fez 8 anos de grego e fala fluentemente? E aí metade da sala ergueu a mão. Você lembra que eu pedi para sair? Eu falei, puxa, por quê? Você pensou que eu fosse ao banheiro? E eu saí, Giba, eu liguei para minha mãe e falei, mãe, não vai dar para passar. Mãe, a primeira aula, os caras já sabem 8 anos de grego, você já tem... Aí disse que a mãe falou para ela, filha, volta para a sala, é brincadeira do Giba. Aí ela voltou, mas ela falou, Giba, eu tive um alívio quando eu soube que era brincadeira. Porque você imagina, por isso que eu falo, se eles não estão familiarizados com a brincadeira, a pessoa fica pensando, o que ele falou? Por quê, né? E é interessante isso, mexer um pouco com a etimologia e tal. Ficou minha amigona. Eu tive uma disciplina na faculdade, esse semestre que passou, que era técnicas cirúrgicas. E o professor colocou uma série de procedimentos cirúrgicos, né, para descrever o que era. E eu, assim, grande parte do que acertei foi pela etimologia. Né? E biologia tem muito, né? Lembra do querido Duarte, Lica? Eu acho que ajuda muito. O Duarte, que inclusive você entrou no lugar dele, né? Entrei no lugar do Duarte. Uma pessoa fantástica. Fantástico. Ele dava, na editora, a gente trabalhou na editora também em coordenação ali, ele dava todo um livro de sufixos e prefixos. Sim. Isso ajuda muito na biologia, na química, né? Na física. Tudo isso. Às vezes você guarda uma palavrinha ali, você consegue ir atrás do conceito de várias, né? Só pela etimologia. Né? O Matheus, que eu também já participou aqui, ele falou da importância para os dois e para mim também, da academia ocorrer e você pode dar uma endossada nisso, falar da importância de ginástica para poder manter o curso e manter o trabalho, não só no curso, mesmo que a gente que está dando aula, poder ter essa parte física salutar assim para conseguir, né, estudar com calma e tal. O Matheus se referiu à academia de... Não, que todo aluno tem que fazer ginástica, não precisa ser academia. Tá. O Matheus do Frasco. O Frasco. Você fala, mas você sabe o que aconteceu também? Eu estava assistindo aula na faculdade. Sim. E o professor falou o que lá na frente? Que você vai pegar um frasco. E foi inevitável. Eu falei. Você falou frasco. Aí os alunos brincam. Aí os colegas olharam. Fiquei quieto. Melhor ficar quieto e não dá. Nem olhei para os lados. Sai sem querer. Saiu sem querer, mas tudo bem. Você lembra de uma época que quando dizia assim, o fulano vai fazer vestibular. Então era proibido tudo. Então você não vai sair de casa, você vai ficar assistindo. Você não vai em festa, você não vai fazer academia. 12 horas por dia estudando. Mais ou menos. E a história mostrou que, né, que não é isso. Você tem que exercitar o corpo, porque se você também não exercita o corpo, a cabeça também não vai funcionar. E você participou de corrida também, né? Eu fui maratonista uma época. Maratonista. Né? Olha só, gente. Eu participei de travessias a nado. Eu lembro que eu estava na primeira travessia que eu fiz, que a gente entra num ponto no mar, né? E tem que ir nadando até outro ponto, né? Que é sinalizado por uma boia. É puxado. Eu lembro que eu estava lá nadando, mas dando tudo. Aí parou um caiaque. Um caiaque, que era um organizador da organização. A Rosalie tá gostando. Ela. E falou assim, senhor. Daí eu olhei assim, ele falou, é pra lá. Meu Deus. Eu estava indo pra África. Meu Deus do céu. E a Rosalie também faz academia e tal, né? E eu acho que... O dia que não faço, não me sinto bem. Dá diferença, né? Dá uma energia maior para poder estudar, né? E, Lica, uma outra coisa que eu acho que é fundamental assim, a gente falar, a diversidade dos alunos que nós temos. Porque é isso que eu admiro mais ainda vocês. Porque nós pegamos alunos que já têm um embasamento muito forte, pegamos alunos que não têm a mínima ideia, porque vieram, às vezes, de longe, não tiveram a chance de estudar, não estou menosprezando, não, porque minha mãe também veio do interiorzão lá de São Paulo, mas assim, sabe? E a gente tem que arrumar um jeito, porque no curso a gente é obrigado entre aspas, ninguém força, de atingir toda a programação. E a gente se depara com o quê? Com pessoas que são ótimos alunos, já têm um embasamento altíssimo, e outros que não sabem nada. Como é que vocês conseguiram lidar com isso na sala? Porque às vezes a pessoa fala para mim, Giba, 300 alunos numa sala, não dá para dar aula.
Impossível. Nossa. Mas dá. Dá. Porque eu vejo, vocês começam do mais simples, né? Mas sim. Você lembra disso? É que é Quando você assim, começou? Giba, é o famoso jogo de cintura, que a gente adquire com a experiência de sala de aula, né? E é muito importante a gente se colocar à disposição. Sim, E sempre. você, eu sei que você é um profissional que você sempre se coloca à disposição do aluno. E eu também sou assim. E a Rosali também. Porque que nem esses dias um conhecido chegou para mim e falou: a minha filha vai ser tua aluna esse ano que entra agora, em 24. 2024. Daí eu falei: pede para ela conversar comigo. Ela falou: imagina, ela é muito tímida. Então eles não podem ter essa timidez de vir conversar com a gente. Então nos primeiros dias a gente já se coloca à disposição. Venham conversar com a gente, sabe? A gente, o que vocês estão pensando? Que nós somos professores. Eles querem carinho, né, Eles Lica? venham, procurem a hora que você quiser, me chame na sala dos professores. E eu acho que lá todos estão dispostos, né? Sim, Giba? todos. Eu vejo quando você é chamado, qualquer um vai lá e a Rosali, eu estava indo para Campinas no aeroporto. E uma menina falou: olha, eu falei isso para você. Manda um beijão para a Rosali. Talvez ela não vá lembrar de mim, mas quando eu não estava muito bem no corredor, ela parou e falou: o que você tem? Eu estou com um pouco de dor de cabeça, estou com saudade dos meus pais e tal. Ela deu todo o medicamento de chazinho para mim e tal. Lembra disso? Ela ficou emocionada de falar isso, né, o tratamento que você deu para ela. Você vê que para a gente é uma coisa assim, né? Mas para eles é um positivo significado... não é um número, né, Lica? Não. Não tem nada de número. Nada de número. Então, e vai melhorando. Nós temos um lado humano que é diferenciado, assim, de... E a alegria que a gente tem de participar na hora do trote, né? Nossa, também. Puxa, não tem preço isso, né? Não, acompanhar ali carinho, a família junto. A gente que viu que num dos anos o sujeito não conseguiu passar por algum problema e concorrência altíssima, né? E aí ele passa, nossa, a família inteira está lá. Isso não, eu acho que isso é... O material que eles dão para a gente, né, Lica, é muito importante. Eu costumo dizer... Eu estava na entrada de um vestibular uma vez e veio uma repórter. Eu estava lá parado, uma repórter de uma televisão ali, e falou assim: teu filho está fazendo vestibular aqui? Eu falei: o senhor tem um filho fazendo vestibular? Eu falei: eu tenho uns 3.000 filhos fazendo vestibular. Porque a gente convive mais com eles do que a família. Exatamente. Sim, e a preocupação que a gente tem, a gente quer que todos, né? Olha, não tem preço. Não tem preço. Lica, nós estamos com o tempo já quase aí no limite. Queria que vocês dessem um último depoimento, alguma coisa que possa enriquecer para os queridos alunos também, e todo mundo que está vendo a importância da educação, né? Rapidamente, eu estava esperando como a gente acompanha a entrada deles nos vestibulares. Sim. Há muitos anos aconteceu o seguinte: tinha um aluno que estava meio nervoso, né? E eu vi que ele estava nervoso, eu cheguei, conversei com ele, tudo, né? Acompanhei ele até a entrada, quando ele estava entrando. Eu falei: você vai entrar lá, você vai ter uma mesa com o teu nome, fique tranquilo, né? E depois de alguns anos ele me encontrou, né? Alguns dias depois ele me encontrou e me agradeceu muito. Foi fundamental as suas palavras, né? Me acompanhando até ali, eu me senti fortalecido para aquilo. E teve um outro também que chegou para mim e falou assim: olha, professor, eu juro que se eu fizer medicina, depois que eu me formar, eu vou entrar no Médicos Sem Fronteiras e vou trabalhar nesses países necessitados. Mais necessitados, né? E depois, o que aconteceu? Passado alguns anos, na formatura da nossa sobrinha, da Maíra. E a Camila? E a Camila. Duas médicas? Duas médicas. Eu encontrei esse rapaz, que estava se formando também. Ah, é? E ele estava feliz da vida, estava se formando, tudo, né? E daí ele falou: olha, ele apresentou a noiva dele. Ele chegou: olha, essa daqui é a minha noiva, o meu pai está me ajudando a montar um consultório aqui em Curitiba e tudo mais, né? Eu vou fazer residência aqui e tudo. Daí eu ia perguntar para ele: escute, o Médicos Sem Fronteiras, você não disse que... Eu ia perguntar, falei: não, aquilo ali foi um momento, né, que ele queria prometer alguma coisa. Né? Se for assim, eu juro... Vou retribuir, né? O que eu acho que o aluno vai prestar um vestibular, ele quer, lógico, ter sucesso. A única promessa que ele tem que fazer é que ele vai ser um bom profissional.
E dar o que melhor, ele vai né, se de cada doar um. e vai dar o melhor dele. Isso que eu acho que é fundamental. Tá? Porque quando a pessoa está procurando, por exemplo, eu não sei que carreira eu vou seguir, né, na minha vida, tá? A primeira pergunta que você tem que fazer não é: será que eu vou ser feliz nessa profissão? Você tem que dizer assim: olha, pense como que você vai poder ajudar o próximo com a sua profissão. Olha só, isso eu acho fundamental. Eu acho que é isso, sabe? Você tem que... E aí vem, se o melhor é possível, o bom não é suficiente. Exatamente. Ainda mais para ajuda, né, Rosali? Você que ajuda tanta gente também. Quer falar um pouquinho também, Rosali? Eu já tive muitas situações assim de agradecimento, sabe? Anteontem teve um agradecimento assim. Eu cheguei no estacionamento porque eu e o Marcel estávamos... Marcel, estupendo professor também. Exato. Grande Estávamos professor. lá com o nosso candidato que foi aprovado no ITA. O menino lá. Dando a que maior força, né? O rapaz estava lá todo feliz, né? E os pais também, Batalhou né? os pais, nossos pais maravilhosos, deram apoio 5 anos para ele. Então foi uma vitória muito grande. E durante lá o trotezinho organizado pela gente, o menino me deu um abraço assim e falou assim: Rosali, você é incrível. Ai, aquilo. Eu falei: nossa, tanto tempo juntos. Você fala: você é incrível, suas aulas são ótimas. Então deixa a gente assim, que nem um balão, né? Se sentindo nas nuvens, certo? E daí eu cheguei no estacionamento, um rapaz se aproximou assim: você é a Rosali? Eu falei: sim, sou a Rosali. Você me deu aula em 2003. Olha só, quanto tempo mais Em 2003, ele falou assim, eu falei: e você, o que você fez? Ele falou: eu sou médico. Né? Chama Rodrigo, parece que Rodrigo Proença, uma coisa assim. Ou Pacheco? Não, Rodrigo Proença. Eu falei: e qual é a tua especialidade? Ele falou: eu sou ortopedista aqui no hospital da frente, ali no São Vicente. São Vicente. Qualquer coisa que a senhora precise, me procure ali. Eu falei: eu andei com muita dor no joelho. Assim, já aproveitou, né? Já ia fazer uma consulta ali. Então vai lá que a gente vê o que a senhora tem. E Lica, a gente sempre torce por eles, né? Porque, nossa, é convívio imenso durante o ano. É, aquilo que eu falei para você, eles se tornam filhos da gente. Nossa, não tem preço. A gente quer o bem deles, né? Que é a finalidade da vida, a gente produzir e passar para alguém, né? Exatamente. Isso aí. É muito importante. Gente, Licão, obrigado, Rosali, Giba. querida. Foi muito bom Olha estar só. aqui com você. A recíproca é verdadeira. Eu queria terminar, viu, Lica e Rosali, queridos, com uma frase da Clarice Lispector. Ela acreditava em anjos, e porque acreditava, eles existiam. Então, gente, se você tem um foco, tem uma vontade, lute por ela, independentemente se os outros não acreditam. Acredite no seu potencial. A vida tem a cor que você pinta. Um grande abraço no coração de todos vocês. E eu estou muito feliz por ter convivido esse tempinho aqui com esses dois queridos. E nós estamos felizes Nós também. também. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Pérez. Tchau.